Voltamos com a nossa conversa com o jornalista Oswaldo Pascoal. Bom, Pascoal, aí a gente parou no primeiro bloco, você indo para a Rádio Globo, né? Isso, em 86. 86. Aí, acho que foi um pouquinho mais para frente, aquele atacante Mirandinha foi para a Inglaterra. Foi. E tem uma história que eu queria que você contasse do negócio dele se vendeu. O Mirandinha era muito maluco, né? O Mirandinha, o Mirandinha que os caras falam que era o Mirandinha Fominha, não o Sebastião Miranda Filho, o Mirandinha que jogou no Corinthians no São Paulo, esse quebrou a perna em Rio Preto. E não é esse. É o segundo. O segundo Mirandinha, que jogou no Palmeiras. Um dia eu tô lá no treino do Palmeiras, o Mirandinha tinha sido convocado para a seleção brasileira, para uma Copa que chama Stanley House. E aí eu fui acompanhar a seleção brasileira nessa Copa Stanley House. Eu já estou na Rádio Globo aí. E aí, depois da Copa, dessa Copa Stanley House, a gente voltou. E o Mirandinha chegou um dia lá no Palmeiras, ele fala para mim assim: acabou o treino, eu estava ali, porque era uma época diferente, né? Porque a gente conversava com os jogadores na chegada, quando eles chegavam com os carros, a gente falava com os jogadores quando eles saíam dos vestiários, quando eles subiam os carros. Às vezes a gente ficava sentado com o jogador conversando coisa nenhuma, entendeu? Depois eu vou contar uma passagem do Cafu. E aí, o Mirandinha sai do treino. Francisco Hernani de Lima e Silva é o nome do Mirandinha. Não tem Miranda no nome, é Francisco Hernani de Lima e Silva. Ele é de São João da Boa Vista. É igual aquele outro atacante, João Paulo, que não tem João Paulo no nome. Não tem João Paulo. Sérgio Donizete Luiz. Aí o Mirandinha chegou para mim e falou assim: eu vou te contar uma coisa, mas você só vai poder falar no domingo. Hoje era uma sexta-feira isso. Eu falei: Miranda, você está louco? Eu falei assim: sabe o que é, Pascoal? Eu me vendi pro Newcastle da Inglaterra. Eu falei: Mirandinha, para de brincadeira comigo, cara. Verdade, Pascoal. A gente não foi para aquele torneio lá na Inglaterra e os caras vieram me comprar. Eu falei: Mirandinha, eu falei: isso é verdade. Sabe quanto custou? Sabe quanto que eu me vendi? Eu falei: não sei, Miranda. Você tá maluco. Você falou pro seu Nelson, que era o seu Nelson Duque, o presidente do Palmeiras. Você falou com o Nicola, que era o diretor de futebol do Palmeiras. Você falou com o Nicola, falou com o senhor. Não, falei com ninguém não, Pascoal. Eu vou viajar, eu não vou jogar domingo. Falei: Mirandinha, rapaz, você tá louco, eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Eu vou para a Inglaterra, que eu vou fazer exame médico no Newcastle. Falei: Deus do céu. Quanto é que foi isso, Mirandinha? 2 milhões de dólares. 1 milhão para o Palmeiras e 1 milhão para mim. Eu falei: mas você combinou com o seu Nelson, que é o presidente do Palmeiras? Não falei nada. Eu vou lá, eu vou acertar com ele. Fica tranquilo que eu me acerto com ele. O dia, chegou no domingo, não está escalado o Mirandinha. Mas por que não está escalado o Mirandinha? E aí o Osmar Santos me pergunta. Aí ele falou: no domingo você pode falar. E eu falei: Osmar, o Mirandinha não vai jogar porque é o seguinte, ó, ele se vendeu para a Inglaterra, para o Newcastle. Aí o Osmar Santos falou: como é que é isso? Eu não sei o quê. Liga no Nelson Duque. Aí ligou para o seu Nelson Duque, o presidente do Palmeiras. Aí o seu Nelson Duque disse para ele: não, Osmar, eu não vendi o Mirandinha para a Inglaterra. Eu falei: é verdade, senhor Nelson, o senhor não vendeu. Eu tinha um respeito pelo senhor Nelson Duque, que era uma coisa assim, o senhor Nelson Duque era um gentleman, era uma figura maravilhosa. Aí eu falei: senhor Nelson, o senhor tem razão, o senhor não vendeu o Mirandinha, ele se vendeu. Mas como que é isso, Pascoal? Vou explicar para o senhor. Senhor Nelson, ele vai dar $1 milhão, $1 milhão de libras, né? Porque é em inglês. 1 milhão de libras para o Palmeiras e 1 milhão para ele. E ele se vendeu para o Newcastle. Não é possível, eu não dei essa autorização, eu não falei isso para ele, não sei o quê. Não foi isso que a gente conversou. E não... Resultado: o Mirandinha volta na segunda-feira. Tô eu no aeroporto esperando o Mirandinha chegar, lá em Guarulhos. Não tem equipamento, não tem essa facilidade de telefone celular, essa maravilha. Era orelhão, e eu tinha que ficar botando ficha no orelhão, e o orelhão só aceitava 3 fichas, e aí você botava 3, depois mais 3, e eu entrevistando o Mirandinha na chegada, na segunda-feira, no orelhão. Aí ele explicou que ele se vendeu para o Newcastle na Inglaterra. E ele foi mesmo, né? Ele foi jogar lá. É uma loucura isso aí, mas acontece. O futebol é feito dessas coisas, às vezes você é pego de surpresa, né? As notícias, muitas vezes, um dia eu estou também lá no Palmeiras, né, porque eu cobria o Palmeiras muito, cobri todos os clubes, o Palmeiras um pouco mais, e aí um dia eu estou lá, aí o coordenador lá de futebol, o gerente de futebol, ele sai lá
do escritório dele, vem e fala para mim, avisa aí, fala assim mesmo, avisa aí no seu sistema de som que a gente contratou o Rocha do Botafogo e o Mendonça. Contratou o Mendonça e o Botafogo e me falou assim, avisa aí que você contratou o Rocha. Aí eu dei a notícia, o Palmeiras contratou o Rocha e o Mendonça. Aí até um dia que eu estou no Corinthians, a vida é meio maluca mesmo, né? O diretor, o vice de futebol do Corinthians era o Henrique Alves. O Henrique Alves vai para o Rio de Janeiro. Aí ele fala assim para o presidente do Flamengo, eu vim contratar o Júnior Baiano. Não, o Júnior Baiano eu não vou vender. Não vou vender. Esquece isso. Júnior Baiano não, Júnior Baiano não. Então me vende um outro jogador lá. Então me vende o Zinho. Não, o Zinho eu não vou vender o Zinho. Então fala o seguinte, eu não posso voltar e dar uma satisfação pro presidente que eu vim aqui contratar um jogador e voltar sem nada. Me vende esse menino, esse Marcelinho que vocês têm aí, que esse menino que tá no banco, me vende isso aí, me vende esse aí pelo menos, para eu não chegar lá e passar vergonha. Marcelinho Carioca. Foi assim que ele contratou o Marcelinho Carioca. Aliás, você falou dessa Mirandinha falando para você, que ele se vendeu, né? Como é que é a relação de você hoje com as fontes? Como é que você lida com isso? Eu sou um cara muito feliz, né? Eu sempre digo que eu sou um cara muito abençoado, né? De ter feito de ter conhecido na minha vida ou que as pessoas pudessem me abrir as portas, né? Como o Ângelo me ajudou a chegar na Rádio Gazeta, o seu Pedro me abriu as portas, do Osmar Santos me levar para a Rádio Globo, do Luciano do Vale me levar para a TV Bandeirantes, do Edu Zebini me levar para a Fox. Então, esses caras que são pessoas tão importantes no jornalismo, e acreditar em um cara que, sabe, num garoto que tinha um sonho de ser repórter, é muito, sabe, isso para mim é uma coisa muito sensível. E aí, chegar e fazer tudo isso que eu fiz é muito impressionante. E as fontes, eu aprendi com Henrique Guilherme. Henrique Guilherme tinha dia que eu ficava desesperado no telefone na Rádio Globo. Tinha uma bancada de telefone e a gente pegava os telefones e ficava ligando para os dirigentes, né, para pegar informação. E ele falava assim, tinha hora que eu falava, poxa, mas meu Deus do céu, o que eu faço? Aí ele falava assim, Pascoal, não se sinta oprimido, porque a vida do repórter, a vida do jornalista, ela é feita de uma situação e eu vou te explicar. Vai ter época, é essa agora, que você vai correr atrás da notícia e ela não vai chegar. Mas fica tranquilo, daqui a pouco a notícia vai correr atrás de você. E era verdade, e essa é uma verdade que não se apaga. Por quê? Porque você vai construindo as amizades, você vai construindo laços, você vai formando situações. E hoje, por exemplo, se eu pegar o telefone e ligar para um dirigente, hoje eu posso ligar o presidente do Corinthians, o presidente do São Paulo, o presidente do Santos. Eu tenho agora essa condição de fazer essa ligação para os dirigentes do Palmeiras. Por quê? Porque eles me conhecem. Eles sabem com quem eles estão falando. Eu não vou citar nome de presidente de clube, mas tem presidente de clube que me liga meia-noite, 1h da manhã, para conversar o que está acontecendo. E eu paro para conversar. Eu não tenho eu tenho a disposição de tentar entender o que está acontecendo, porque às vezes o cara só quer conversar. Entendeu? Só quer conversar. Aí você liga para o cara e fala, está acontecendo isso? Não está acontecendo. Está acontecendo? Pode ser. Pode ser. Entendeu? Aí você vai conversando. E hoje tem a facilidade de você mandar uma mensagem. E aí você manda uma mensagem, 10 segundos depois vem a resposta. Isso aí pega confiança, né? Essa é uma coisa... É difícil de ter. Porque você precisa ter a confiança do outro lado. Saber com quem está falando. E saber que a pessoa do outro lado vai passar a informação de maneira correta, sem ter nenhuma intercorrência nisso aí. Né? Porque você tem aquela máxima que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então você não precisa aumentar nada. A notícia está lá. Né? E com o Luciano do Vale eu aprendi uma coisa muito importante. Né? Não discuta com a imagem. A imagem está lá. O cara vai lá, fez o pênalti. Você não precisa discutir com a imagem. O pênalti já está lá. A imagem está lá, hein? Não discute com ela, não. Você não discutir com a imagem. E ele falava para mim assim, um dia você vai se rachar.
Eu falava, por quê? Porque você fala que é impedimento, a gente põe aqui e está impedido. Um dia que você vai se rachar, como é que você vê lá no campo? Ah, Luciano, eu não sei. Se eu for te explicar, eu não sei. Eu sei que quando está impedido, eu sei. Mas como é que eu vejo? Eu não sei. Eu vejo, e nem estou sempre na linha, mas eu consigo ver. Porque é o seguinte, eu sou uma pessoa muito compenetrada. Eu consigo ver jogo de futebol e não... Eu em casa vejo jogo de futebol ou com as pessoas, mas eu consigo ver o jogo e sem escutar o que está acontecendo ao lado. Então eu tenho muita concentração. Então no jogo, dentro do campo, eu sou muito concentrado. Então eu vejo o jogo prestando atenção no que está acontecendo, nos movimentos, tal. Aí você vai, mas tem muito jogador semelhante. Tem, mas um jogador semelhante ao outro, às vezes a meia está caída, a chuteira de cor diferente, o cabelo está cortado, ele cai no chão, a camisa suja. Então você tem uma distinção de quem é quem. O bico da chuteira na frente, o passo que ele dá, então você consegue enxergar algumas situações que delimitam o que pode acontecer. Acontece. Você falou do Luciano do Vale, foi ele então que te leva para Bandeirantes depois da Globo, né? Quem me leva para Bandeirantes é o Juarez Soares. E eu me lembro do dia que eu cheguei na TV Bandeirantes. Eu entrei na salinha dele, ele falou para mim assim, Pascoal, eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço o Luciano do Vale. Eu conheço você. O dia que você fizer o primeiro jogo com o Luciano do Vale, nunca mais você vai deixar de fazer. Eu falei, Juarez, você viu Eli Coimbra, Datena, Tata Muniz, Gilson Ribeiro. Eu não sou ninguém nessa história. Eu perto desses caras não dou nem a largada. Ele falou, escuta o que eu estou te falando. O dia que você fizer o primeiro jogo com ele, nunca mais você vai deixar de fazer. Aí ele falou, vou te botar para fazer umas matérias aí ruins para você aprender a fazer matéria, porque eu era repórter de rádio, né? Eu fui sempre repórter de rádio na televisão, porque eu sempre fui intrometido, me metia nas coisas, eu entrava onde não devia, eu fazia reportagem, não tinha vídeo, o diretor de TV ficava me xingando, o Nelson Garrafão me xingava no fone, mas eu nem ligava que ele me xingava, eu ia lá e fazia, cadê a câmera? Onde você tá, seu idiota? Onde você se meteu? E não sei o que e tal. E eu na hora falando, estou aqui na porta do vestiário, entrevistando o treinador, entendeu? Porque eu era solto. O Osmar Santos adorava que eu fizesse jogo com ele, eu e o Oswaldo Luiz, porque a gente era bicho solto, a gente só fazia coisa errada. A gente não pegava as coisas normais, a gente só fazia coisa do extraordinário. Então o Osmar Santos então adorava isso, né? E o Luciano gostava da minha impetuosidade, que eu ia fazer, eu ia querer saber o que estava acontecendo. Eu não tinha, eu ia fazer, eu nunca tive preguiça. Então o negócio era ir, eu fazia, sem problema nenhum. E aí na verdade, a situação é muito delicada, né? Porque assim, eu fiz um jogo da Taça São Paulo, era Guarani. O jogo do Guarani e São Paulo, na Taça São Paulo de Futebol Júnior, no Pacaembu. E aí, o Luizão era o centroavante do Guarani. Foi a final essa da Taça São Paulo? E o Mauricinho, não sei se você lembra, o Mauricinho era um ponta que jogava aberto. E aí o Luizão vem no banco e vem falar pro seu Pupo Gimenez, que foi treinador da base do São Paulo. O Luizão vem aqui, aí eu ponho o microfone. Aí o Luizão fala, seu Pupo, se o Mauricinho continuar sem passar a bola, eu vou sair do jogo. Aí o seu Pupo chamou o Mauricinho, chamou o Luizão e tal, fez lá um acordo entre os dois ali e tal, e o jogo seguiu. Acabou esse jogo da Taça São Paulo, a final da Taça São Paulo. 94. 94, 94. Né? Aí entrou o Maurício Stout, entra no meu fone e fala assim, Pascoal, que você vai fazer à tarde? Eu falei, vou para casa. Ele falou, não, você não vai mais. Você vai para o Morumbi fazer o jogo do São Paulo e o Atlético Mineiro. Eu falei, como assim, gente? Tá lá o Eli Coimbra vai fazer o jogo, então vai fazer o Eli e você. O Luciano quer que você vai fazer o jogo. Foi aí o primeiro jogo que eu fiz com o Luciano. E foi uma parceria que durou mais de 10 anos, né? O Luciano... Não, eu trabalhei na Bandeirantes 10 anos, mas com o Luciano mesmo, eu trabalhei desse jogo até o último dia que eu trabalhei na Bandeirantes. E era uma época que o Luciano do Vale tinha o Tostão como comentarista. Tostão, Rivelino, Gerson, Pelé,
Nossa. Só a nata ali. Né? Eu fiquei muito amigo, eu sou muito amigo até hoje do Roberto Rivelino, até escrevi o livro da vida dele, né? O Rivelino é um cara especial. No Tostão, que cara maravilhoso. O Gerson, meu Deus do céu, o Gerson é muito... O Gerson, além de ser engraçado, é um cara adorável, né? Porque o Gerson é espetacular. Nós vamos fazer nós vamos para a Olimpíada em Atlanta. E nós vamos viajar, né? Tem que ir para Atlanta. Aí entramos no avião, o Gerson entrou no avião. Aí quando ele entrou no avião, sabe aquela mesinha do avião? Ele desceu aquela mesinha do avião assim, botou a mesinha aqui. Aí começou a tirar santo. Botou um santinho, botou uma santinha, botou a foto do neto dele. E aí vem a aeromoça e fala, meu senhor, por favor, o senhor pode fechar a mesa? Ele falou, se eu fechar a mesa, eu vou descer do avião. Ela falou, então deixa aberta, vai embora. Vamos assim mesmo. O medo que ele tem de avião, que é uma coisa de maluco. Coisa de louco. Aí nós viajamos com o Gerson lá, com o kit santo dele lá, os santinhos todos lá, né? A fotinho do neto, e ele rezando. Ele viajou as 12 horas que a gente teve de viagem, viajou para Atlanta rezando. Impressionante. Pra gente encerrar esse bloco, eu queria que você contasse a história do Cafu, que você falou que ia contar. O Cafu, recentemente, agora já estou na ESPN, né? O Cafu foi fazer uma palestra a respeito do futebol italiano. Que jogou lá na Itália, e foi multicampeão na Itália. O Cafu é sensacional, né? O Cafu é um cara maravilhoso. E aí, o Tele Santana pegava muito no pé do Cafu, porque o Tele queria ensinar o Cafu a cruzar. Aí eu era repórter, ficava ali na beira do treino, né? Aí o Cafu cruza no segundo pau, pá, a bola sai errada, atrás do gol. Cafu cruza no primeiro pau, a bola vinha na marca do pênalti. Nossa, o Tele ficava louco. Aí o Tele falava assim, Cafu, você acha que você é jogador profissional? Jogador profissional não pode errar passe. Olha o que você tá fazendo, eu vou mostrar pra você como eu quero. Aí o Tele batia na bola, que era uma loucura, né? O Tele era especialista, e batia na bola assim, parecia que a bola saía na mídia assim, tum, era perfeito. E eu ficava ali só olhando o Cafuringa. Aí travava o treino e falava, Cafuringa, o homem pegou no seu pé. Eu falava, poxa, Pascoal, tá difícil. Capricha, Cafu, vai. A gente ficava conversando. Aí sentava ali na salinha, tinha uma salinha de imprensa, e a gente sentava ali e ficava conversando. Muitas vezes ele e o Elivelton, ponto esquerda. E a gente gastava tempo. Aí Cafu, aí tem Mundial de Clube, aí tem Libertadores, e a gente continua conversando. Eu continuo viajando nos voos do São Paulo, vou com o pessoal, entendeu? E a gente continua sendo amigo. Aí o Cafu falou assim, hoje, eu fui dar uma palestra e falou assim, hoje não tem a mínima condição, eu não sei porquê, dos repórteres ficarem perto dos jogadores de futebol. Na minha época, eu sentava com o Pascoal para a gente conversar a respeito de nada. A respeito de como eu poderia melhorar no cruzamento, como ele poderia fazer uma entrevista, como é que a gente trocava ideias sobre isso, a gente falava sobre situações fora do futebol. Mas eram situações nossas ali, conversando, amizade. Hoje não tem mais isso. Né? Hoje tudo muito blindado, porque né? Tudo é muito fechado, né? Você não vê os treinamentos. Eu conseguia ver os treinamentos, por isso que essa é uma felicidade que eu tenho, né? De poder ter visto o Cilinho treinar, de poder ter visto o Tele dar treino, de poder ter visto o Vanderlei Luxemburgo dar treino e como ele mudava o jogo. O Vanderlei Luxemburgo foi o maior treinador que eu vi, né? O Elber Padua Lima, que numa época que eu fui repórter da Rádio Clube de São José, ele ainda treinou o São José uma pequena parte, um pequeno tempo, e eu pude, o seu time era espetacular, com 3 tampinhas ele ganhou um jogo em Campinas. 3 tampinhas. Ele pegou as 3 tampinhas, botou num tabuleiro, e botou o Niltinho, um ponto esquerdo que era de Taubaté, era até soldado da Polícia Militar, falou, Niltinho, eu quero que você entre aqui, faça isso, 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 isso. Ó aqui, Tião Marino, você vai entrar aqui, aqui, aqui. Edinho, você vai fazer isso, isso. E o time ganhou o jogo com 3 tampinhas. Ele mostrando com 3 tampinhas o que ele queria. Então, isso é um cara, isso é genialidade. E todos que eu vi treinar a seleção brasileira, que eu tive a oportunidade de acompanhar muito a seleção do Brasil e de acompanhar muitos clubes, a genialidade dos treinadores, e eu vendo os caras a treino, Filipão e todos eles, então você vai aprendendo. Você vai criando casca, né? Você vai aprendendo a ver. Hoje não tem mais essa possibilidade. Você não vê um treino. Quando você vê um jogo, aí você fala assim, olha, o treinador fulano de tal, ele poderia ter feito isso e não fez isso. Entendeu? Eu não teria feito isso. Né?
Se eu para fazer isso, ele vai precisar remodelar tudo. Às vezes os caras ficam chateados com você, porque você fala aquilo que ele não fez, né? Mas eu também não levo muito em consideração. Primeiro porque eu não tenho rede social. Né? Então o torcedor pode ficar à vontade, se ele não gostar do que eu comento, ele pode ficar à vontade para guardar o comentário para ele, porque eu não tenho rede social. E segundo, que se eu sou contratado para emitir a minha opinião, se eu não puder emitir a minha opinião, eu tiver que emitir uma opinião parecida com o que a pessoa quer ouvir aí, perdão, não está ouvindo direito. Então eu acho que o errado sou eu, né? Então eu prefiro não ter rede social para ter a minha liberdade de expressão, eu poder ter liberdade para me expressar. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui e o nosso programa volta já.